Bíblia completa em um ano, 104º dia, 2 Reis 10. Acabe tinha 70 filhos que moravam na cidade de Samaria. Jeú escreveu uma carta às autoridades e aos oficiais da cidade e aos guardiões dos filhos do rei Acabe, em que dizia: Os filhos do rei estão sob seus cuidados, e vocês têm carros de guerra, cavalos, uma cidade fortificada e armas. Assim que receberem essa carta, escolham para ser rei o melhor e mais capaz dos filhos de seu senhor e preparem-se para lutar pela dinastia de Acabe. Eles ficaram apavorados e disseram: 2 reis não foram capazes de enfrentar esse homem. O que podemos fazer? Então, os administradores do palácio e da cidade, juntamente com as autoridades e os guardiões dos filhos do rei, enviaram esta mensagem a Jeú: Somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenar. Não proclamaremos nenhum rei. Faça o que lhe parecer melhor. Jeú respondeu com outra carta: Se estão do meu lado e vão me obedecer, tragam-me as cabeças dos filhos de seu senhor a Jezreel amanhã a esta hora. Os 70 filhos de Acabe estavam sob os cuidados dos líderes de Samaria, onde haviam sido criados desde a infância. Quando a carta chegou, os líderes mataram os 70 filhos do rei, colocaram as cabeças em cestos e as entregaram a Jeú em Jezreel. Um mensageiro foi a Jeú e disse: Eles trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Então Jeú ordenou: Façam com elas 2 montões junto ao portão de entrada da cidade e deixem que fiquem lá até amanhã cedo. Na manhã seguinte ele saiu e se dirigiu à multidão que havia se reunido ali. Vocês não têm culpa, disse ele. Eu conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Podem ter certeza de que a mensagem do Senhor a respeito da família de Acabe se cumprirá. O Senhor declarou por meio de seu servo Elias que isso aconteceria. Então Jeú matou todos os parentes de Acabe que restavam em Jezreel e todos os seus oficiais mais importantes, seus amigos pessoais e seus sacerdotes. Nenhum descendente de Acabe sobreviveu. Depois, Jeú partiu para Samaria. No caminho de Bet-Eked, dos pastores, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá. Quem são vocês? Perguntou. Eles responderam: Somos parentes do rei Acasias. Vamos visitar a família do rei Acabe e da rainha mãe. Prendam-nos vivos, ordenou Jeú a seus homens. Eles o capturaram, 32 ao todo, e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. Nenhum deles escapou. Quando Jeú partiu dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha falar com ele. Depois de cumprimentá-lo, Jeú lhe disse: Você é leal a mim, como sou leal a você? Sim, eu sou, respondeu Jonadab. Então, dê-me sua mão, respondeu Jeú. Jonadab estendeu a mão e Jeú ajudou a subir a carruagem. E lhe disse: Venha comigo e você verá minha dedicação ao Senhor. Jonadab foi com ele. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos que restavam ali da família de Acabe, como o Senhor havia anunciado por meio de Elias. Jeú reuniu todo o povo da cidade e lhes disse: A adoração de Acabe a Baal não foi nada comparado ao modo como eu o adorarei. Portanto, convoquem todos os profetas e adoradores de Baal e reúnam todos os seus sacerdotes. Todos devem vir, pois vou oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem não comparecer será morto. O plano astuto de Jeú, porém, era destruir todos os adoradores de Baal. Então Jeú ordenou: Preparem uma reunião solene para prestar culto a Baal. A convocação foi feita, e ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os adoradores de Baal vieram, e ninguém faltou. Encheram o templo de Baal de uma extremidade à outra. Jeú instruiu o responsável pela sala de vestimentas: Todos os adoradores de Baal devem usar estas roupas, e as roupas foram distribuídas. Em seguida, Jeú entrou no templo de Baal com Jonadab, filho de Recabe. Disse aos adoradores de Baal: Certifiquem-se de que ninguém que adora o Senhor esteja aqui,
mas somente aqueles que adoram Baal. Estavam todos dentro do templo para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia colocado 80 homens do lado de fora do edifício e avisado: se deixarem alguém escapar, pagarão com a própria vida. Assim que Jeú terminou de oferecer o holocausto, deu ordem a seus guardas e oficiais: entrem e matem todos, não deixem ninguém escapar. Os guardas e oficiais mataram todos e arrastaram os corpos para fora. Então os homens de Jeú entraram na câmara mais interna do templo de Baal. Levaram para fora a coluna sagrada do culto a Baal e a jogaram no fogo. Despedaçaram a coluna sagrada, demoliram o templo de Baal e o transformaram em banheiros públicos, como é até hoje. Desse modo, Jeú destruiu todos os vestígios do culto a Baal em Israel. Contudo, não destruiu os bezerros de ouro em Betel e Dan, com os quais Jeroboão, filho de Nabate, havia levado Israel a pecar. Ainda assim, o Senhor disse a Jeú: você fez bem em seguir minhas instruções e destruir a família de Acabe. Por isso, seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. Mas Jeú não obedeceu de todo o coração à lei do Senhor, o Deus de Israel. Não se afastou dos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Naquele tempo, o Senhor começou a reduzir o território de Israel. O rei Hazael conquistou várias regiões do reino. A leste do rio Jordão, incluindo toda a terra de Gileade, de Gade, de Ruben, de Manassés, conquistou a região desde a cidade de Aroer, perto do vale de Arnon, até Gileade e Bazã ao norte. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, tudo o que ele fez e a extensão de seu poder estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeú morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeocás foi seu sucessor. Ao todo, Jeú reinou por 28 anos sobre Israel em Samaria. 2 Reis 11. Quando Atália, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, começou a exterminar o restante da família real. Mas Joezeba, filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, o filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei que estavam para ser mortos, e o colocou com sua ama num quarto para escondê-los de Atália. Assim, a criança não foi morta. Joás foi escondido no templo do Senhor durante 6 anos, enquanto Atália governava o país. No 7º ano do reinado de Atália, o sacerdote Joiada mandou chamar ao templo do Senhor os comandantes dos mercenários cários e os guardas do palácio. Firmou com eles um pacto solene e os fez jurar lealdade ali no templo do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei. Disse-lhes: vocês devem fazer o seguinte: 1/3 parte dos que entrarem em serviço no sábado ficará de guarda no palácio real. Outra 1/3 parte ficará de guarda na porta de Sur, e a última 1/3 parte na porta de trás dos outros guardas do palácio. Esses 3 grupos vigiarão o palácio. As outras 2 companhias, que não estiverem em serviço no sábado, guardarão o rei no templo do Senhor. Posicionem-se em volta do rei, de armas na mão. Matem qualquer pessoa que tente romper a defesa. Permaneçam com o rei, aonde ele for. Os comandantes fizeram tudo que o sacerdote Joiada ordenou. Cada um levou seus oficiais ao sacerdote Joiada, tanto os que iam entrar em serviço naquele sábado, como os que iam sair. O sacerdote forneceu lanças e escudos que haviam pertencido ao rei Davi e estavam guardados no templo do Senhor. Os guardas do palácio se posicionaram em volta do rei, de armas na mão. Formaram uma fileira desde o lado sul do templo até o lado norte e ao redor do altar. Então Joiada trouxe Joás, o filho do rei, para fora, pôs a coroa em sua cabeça e lhe entregou uma cópia da lei. Depois ungiram Joás e o proclamaram rei, e todos bateram palmas e gritaram: Viva o rei! Quando Atalha ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi para o templo do Senhor, onde o povo estava reunido. Ao chegar,
viu o rei em pé no lugar de honra junto à coluna, como era de costume durante as coroações. Estava rodeado pelos comandantes e tocadores de trombeta, e gente de toda a terra se alegrava e tocava trombetas. Quando Atalha viu tudo isso, rasgou suas roupas e gritou: Traição, traição! Então, o sacerdote Joiada ordenou aos comandantes encarregados das tropas: levem-na aos soldados que estão na frente do templo e matem qualquer pessoa que a seguir, pois o sacerdote tinha dito: ela não deve ser morta dentro do templo do Senhor. Eles a prenderam e a levaram à porta por onde os cavalos entram no palácio, e ela foi morta ali. Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, estabelecendo que eles seriam o povo do Senhor. Também firmou uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Demoliram os altares, despedaçaram os ídolos e executaram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. O sacerdote Joiada pôs guardas no templo do Senhor. Em seguida, os comandantes dos mercenários cários e todo o povo escoltaram o rei para fora do templo do Senhor, passaram pela porta da guarda e entraram no palácio onde o rei se sentou no trono real. Todo o povo do reino se alegrou e a cidade ficou em paz, pois Atalha tinha sido morta no palácio real. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. 2 Reis 12. Joás começou a reinar em Israel no 7º ano do reinado de Jeú, rei de Israel. Reinou em Jerusalém por 40 anos. Sua mãe se chamava Zibia e era de Berseba. Durante toda a vida, Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, como o sacerdote Joiada o orientava. Mesmo assim, não destruiu os santuários idólatras e o povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incenso nesses lugares. Certo dia, o rei Joás disse aos sacerdotes: juntem toda a prata trazida como oferta sagrada ao templo do Senhor, tanto o imposto do censo e os pagamentos de votos como as ofertas voluntárias. Cada sacerdote deve recolher a prata com um dos tesoureiros e usá-la para fazer os reparos necessários no templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito os reparos no templo. Então o rei Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que ainda não fizeram os reparos no templo? Não recebam mais a prata dos tesoureiros, exceto a que for usada para reparar o templo. Os sacerdotes concordaram em não aceitar mais prata do povo e em deixar que outros assumissem a responsabilidade de fazer os reparos no templo. O sacerdote Joiada fez uma abertura na tampa de uma caixa grande e a colocou do lado direito do altar na entrada do templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a tenda colocavam na caixa todas as contribuições do povo. Sempre que a caixa ficava cheia, o secretário da corte e o sumo sacerdote pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Entregavam a prata aos supervisores da construção, que usavam para pagar os homens que trabalhavam no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedra. Também compravam a madeira e as pedras lavradas necessárias para fazer os reparos no templo do Senhor e pagavam outras despesas relacionadas à reforma do templo. A contribuição trazida ao templo não era usada para fazer taças de prata, nem cortadores de pavio, nem bacias, nem trombetas, nem outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era entregue aos trabalhadores que a usavam para fazer os reparos no templo. Não se pedia que os supervisores da construção prestassem contas desse valor, pois eram homens de confiança. Mas as contribuições das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não eram trazidas ao templo do Senhor, eram entregues aos sacerdotes para seu uso pessoal. Nessa época, Hazael, rei da Síria, guerreou contra Gate e a conquistou. Então, resolveu atacar Jerusalém. O rei Joás recolheu todos os objetos sagrados que Josafá, Jeorão e Acasias, os reis anteriores de Judá, tinham consagrado e os que ele mesmo consagrara. Enviou-os a Hazael junto com todo o ouro que havia na tesouraria do templo do Senhor e no palácio real. Com isso, Hazael suspendeu o ataque a Jerusalém.
Os demais acontecimentos do reinado de Joás e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Os oficiais de Joás conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, na estrada de Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josacar, filho de Simeate, e Josadabe, filho de Somer. Joás foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Amazias foi seu sucessor. Bíblia completa em um ano, final do 104º dia.